Galera, mais um box. Se Deus quiser, estou voltando aí com tudo no canal e com material novo. E aí, aproveitei algumas promoções do Amazon Day. Fui com mais calma, inclusive. Vai chegar menos livros agora, a partir de agora no canal. No entanto, vou aproveitar para estar transmitindo muita coisa que aprendi e muitas leituras aqui que fiz, muitos projetos legais aqui no canal, se Deus quiser. Pode esperar coisa boa, que se Deus quiser vai vir coisa muito legal. E aí, né, galera, esse livro aqui que chegou, livraço, e que comprei 2 livros por R$ 30, e acredito que esses R$ 30 não paga nenhum deles, nenhum dos dois, né? Quanto mais pagar os dois juntos. Então, esse aqui é o livro, pessoal, do Bruce Shelley, História do Cristianismo. Chegou aqui uma obra completa e atual sobre a trajetória da igreja cristã, desde a origens até o século XXI. É uma obra conceitual, um resumo de toda a história da igreja. Ainda penso em adquirir os outros, como o de Justo Gonzalez, mas uma obra que fala sobre a história da igreja bastante ainda não tinha aqui. É interessante porque esse livro tem quase o exato tamanho desse outro livro aqui, só sobre a história da Reforma. Então a gente pode ver aqui na história que a abordagem de cada autor é diferenciada. Aqui ele vai trazer um resumo sobre toda a história da igreja e coisas muito importantes para a gente saber. E aqui ele vai trabalhar só sobre um aspecto da história da igreja, que é a história da Reforma Protestante, que nós, os presbiterianos e os evangélicos, de forma geral, somos descendentes. E vou dar uma lida, né? Vou ver, eu vou trazer para vocês aqui algum dia como é que ele, se ele foi um livro legal. Mas daqui a pouco a gente vai adentrar os detalhes do livro. O outro livro que eu adquiri foi esse aqui, Mas Deus. Bom, lendo a Bíblia, a gente vê muitas conjunções. E essa conjunção adversativa, né, em contradição ao que foi apresentado antes do texto, é algo muito vívido e muito real. Há algum tempo que eu já havia visto esse livro, eu já havia pesquisado sobre ele, e então eu trouxe aqui para os colegas, para que vocês possam ver como esse livro é interessante e muito bom. E como o Evangelho está muito nessas palavras. As duas palavras no cerne do Evangelho. Muitas passagens e coisas que me surpreendeu, só no sumário já tem coisas surpreendentes. Mas vamos primeiro ao sumário do livro do Bruce Shelley. Eu vou ler a parte de trás e depois ler o sumário aí pra galera, beleza? Vamos lá. Já em sua quarta edição dos Estados Unidos, História do Cristianismo tornou-se a principal escolha de leigos e líderes religiosos, inclusive sendo utilizado como texto base em diversas aulas na sala de aula. De maneira clara e organizada, Dr. Bruce Shelley apresenta neste grande clássico a trajetória da igreja cristã para os leitores de hoje, usando como pano de fundo a vida de personagens importantes, suas motivações, as questões com as quais tiveram de lidar, as decisões que tomaram. O resultado é a história que se lê como uma história, quase tão dramática e emocionante como um romance. No entanto, não há ficção aqui, mas um trabalho minuciosamente pesquisado e cuidadosamente elaborado por Shelley com precisão histórica. Esta obra, baseada na nova edição revisada e expandida, relata a história do cristianismo até o século XXI, dividindo-a em 9 épocas. Aqui estão as 9 épocas, pessoal. Muito interessante. E aqui estão detalhes, os recursos inclusos. Relatos claros de grandes nomes da história da igreja, explicação concisa de motivações-chave, desenvolvimentos contemporâneos relacionados à propagação do evangelho, a explosão do cristianismo no sul global. Sul global, América do Sul, África, todas essas regiões, né? Bruce Shelley foi por muito tempo professor de História da Igreja. Vou focar aqui pra galera. E Teologia Histórica no Denver Theological Seminary. É mestre em Teologia pelo Fuller Theological Seminary e doutor pela Universidade de Iowa. Dr. Shelley faleceu em 2010. Entre as obras que publicou estão The Church, God's People, Evangelical in America, The Cross in the Flame. Então, pessoal,
é bem interessante. E também o R.L. Hagtay. É professor de Teologia e Filosofia na Houston Baptist University. Então, vemos aqui primeiro que o primeiro professor é professor de História da Igreja. E me parece que é uma tentativa, como foi falado, de trazer a história da Igreja de forma simples, né? E bem curiosa. Bem leve para leitura e uma leitura cativante. O História da Reforma, que eu acabei de mostrar para vocês, é uma obra de historiografia mesmo. Discussão de fontes, discussão de teoria. Por mais que eu já tenha algumas críticas, mas é uma obra de peso e bem legal para quem está começando a pesquisar. Claro que eu indico principalmente a obra do Jean de Lemoux como uma introdução. Mas em português o melhor seria ter um conjunto de obras para entender a Reforma Protestante. Não temos uma obra assim que trate sobre tudo, pelo menos ao meu conhecimento. Até porque tem muitos aspectos, tem muitas formas de interpretação, então a gente tem que fazer uma leitura ampla, tanto sobre a história da Igreja quanto a história da Reforma. Sobre o livro Mais Deus, nos diz o seguinte: entenda o uso dessas palavras nas Escrituras e você jamais será o mesmo. Seja da pena de Moisés, de Paulo, de outros autores bíblicos. Mas Deus e seus equivalentes aparecem centenas de vezes na Bíblia. Entender essas duas palavras de maneira que são usadas nas Escrituras é entender o próprio Evangelho. Este livro se concentra em 9 das ocorrências mais importantes da Bíblia de mais Deus, ou seus equivalentes. Ao fazê-lo, desenrola o magnífico drama da graça soberana de Deus, desde sua misericórdia demonstrada a Noé até sua segurança garantida a nós no Salvador ressurreto. Essas novas exposições bíblicas oferecem um panorama extraordinário da forma em que Deus escolheu sistematicamente salvar os pecadores. Foi sempre por sua força, poder, graça e iniciativa. Casey Lutt lembra que nada é impossível para Deus, que sempre podemos contar com que Ele que dá a morte, Ele nos traz para a vida e da tristeza faz nascer alegria. Fé é buscar em Deus tudo o que precisamos. Esse livro recorda que nosso Deus é a fonte de água viva e que nada será contra nós se Ele for por nós. Thomas Sher. Casey Lutt, que é um homem, interessante, isso me surpreendeu logo no início que eu descobri, por causa do nome, né? É casado com sua mulher Kelly e os 2 filhos em Salem, Oregon, nos Estados Unidos. Pessoal, agora vamos dar uma olhada no sumário dos livros para terminar o nosso unboxing. Livro bem bonitinho, parece aqueles livros de estudo de história bíblica, mas com certeza é uma obra muito interessante para você ler e estudá-la. E pequeno também. Aí, pessoal, sumário. Capítulo 1. Deus preserva a humanidade. Gênesis 8:1. Noé. Deus cria uma nação. Êxodo 13:18. O Mar Vermelho. Capítulo 3. Deus preserva a sua nação. Neemias 9:17. Israel, o guerreiro de Deus. Segunda parte. Deus provê a salvação para seu povo. Deus provê um sacrifício maior. Salmo 40, versículo 6 ao 8. A encarnação. Capítulo 5. Deus demonstra seu amor por seu povo. Romanos 5:8. A cruz. A minha passagem favorita da Bíblia. Capítulo 6. Deus ressuscita Jesus dos mortos. Atos 13:30. A ressurreição. Capítulo 7. Deus escolhe os tolos e fracos. 1 Coríntios 1:27. A eleição. Capítulo 8. Deus gera a vida da morte. Efésios 2:5. A salvação. 9. O fim e fundamento de Deus permanece. 2 Timóteo 2:19. A perseverança. Capítulo 10. Pensamentos finais. E tem um pequeno adendo no final, que é surpresa. Talvez algum dia eu traga para os colegas e irmãos. Esse livro é da série Cruciforme. A Vida Nova está de parabéns, graças a Deus. E com certeza vai criar muito aprendizado sobre a escritura sagrada, essa literatura. Aí, pessoal, livro muito bonito, capa dura. A Thomas Nelson está de parabéns.
tem abençoado muitas vidas, livros em um preço bem acessível e livros de muita qualidade. Graças a Deus já ouvi muitos relatos de pessoas sendo abençoadas por ele. Além de ser um livro bonitão, um livro muito legal, galera, é muito bonito e muito bem feito. Olha aqui, olha a capa dele. Olha esse detalhe maravilhoso. Além disso, olha só, folhas amarelas. Além de ser um livro grande, né? E aqui ele fala sobre. Vamos ao sumário. A época de Jesus dos Apóstolos, época do cristianismo católico, não católico de igreja católica, mas católico da catolicidade da igreja, de ser uma igreja que tenta se organizar, que luta contra as perseguições e que se institui como igreja de Cristo. A igreja depois dos apóstolos, decidindo as doutrinas, o cano e tudo mais. A época do Império Romano Cristão, por causa de Constantino e os desdobramentos até o seu esfacelamento. O cristianismo na Idade Média, a época da Reforma Protestante, época da razão e dos avivamentos, época do progresso, época das ideologias, interessante tudo isso, época da expansão e remanejamento global, como foi falado no final sobre o sul global. Pessoal, outro livraço. Deus em Cristo abençoe vocês, espero estar ajudando com essas resenhas. Deus abençoe. Até a próxima.